Fala galera do pedal, sou o Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco mais de rodas com vocês. Como eu venho fazendo essa série de vídeos de roda, eu vou fazer um pouquinho mais da parte teórica aqui, principalmente da importância de tensão nos raios. Eu gostaria de dizer que isso seria o último vídeo em relação a rodas, mas eu estaria mentindo porque tem muita coisa para ser dita, existe muita teoria, existe muita coisa para ser mostrada a respeito de rodas, mas eu vou tentar ilustrar para vocês a importância de tensão nos raios. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu criei esses raios de elástico aqui para poder mostrar para vocês a alteração de tensão que acontece num raio ou numa roda, por exemplo. Aqui vocês podem ver, tem o cubo, os raios aqui de elástico, o aro. Quando você senta na bike, estacionada, parada, sem fazer nada, o que acontece? O peso do teu corpo sobre o garfo ou sobre o quadro vai empurrar o cubo para baixo, certo? O que acontece? Como vocês podem ver aqui, tensão embaixo diminui, a tensão em cima aumenta. E isso acontece do meio para cima e do meio para baixo. A tensão do meio para cima ela vai aumentar e a tensão do meio para baixo diminui. Como eu disse, com a roda parada, sem nenhuma alteração, isso acontece. Aí você começa a pedalar. Isso numa estrada lisa, sem buraco, na reta, sem muito torque, sem usar freio, fazendo aquela pedaladinha bem macia. A partir do momento que você deu meia volta na roda, os raios que estavam com a tensão em cima passaram para baixo e os de baixo passaram para cima, a tensão mudou também. Isso vai acontecendo a todo instante, a cada volta que você dá na roda, ele vai mudando. E só para vocês terem uma ideia, a cada 2.000 quilômetros que você pedala, essa alteração acontece 1 milhão de vezes. Para que toda essa mudança de tensão que existe na roda a cada volta que a roda dá, os componentes não podem ser rígidos, senão eles não aguentam, eles acabam estourando. Então existe digamos assim, o raio ele dá uma esticada e retorna. Eu estou falando coisas de micromilímetros de esticamento ou de alongamento para que ele possa acomodar esse movimento, digamos, no cubo dentro da roda. Outra coisa também que existe uma tolerância que se movimenta seria, no caso, o aro de alumínio. Ele é fabricado para que ele também tenha uma flexibilidade onde o raio é preso na roda, então ele vai se movimentar um pouco para fora do aro e para dentro. Existe essa tolerância. E além disso, existe um movimento do raio na flange do cubo. É um pequeno movimento, mas existe, até porque se não existisse, você não conseguiria passar o raio por dentro do buraco com tanta facilidade. Ele é um pouco maior do que a espessura do raio. Então existe um pequeno movimento. Hoje em dia essa tolerância é bem menor. Antigamente eles usavam essas arruelas aqui na cabeça do raio para eliminar esse movimento. E muita coisa mudou hoje em dia. Antigamente se soldava um raio no outro, ou então passava um arame e grudava tudo para fazer a roda mais rígida, mas essas teorias se foram, até porque a qualidade das rodas melhoraram muito. Mas existe esse pequeno movimento no aro e do raio também. Então é fundamental que você mantenha a tensão que o fabricante do aro e do cubo recomendam para que você aplique na bike ou na roda que você está montando. Imagine se você aplica muita tensão no raio. Se você aplicou muita tensão no raio, essa tolerância que existe
para o raio esticar e voltar e o aro também, quando você põe muita tensão, você praticamente elimina essa tolerância, ele já está no limite ali de o mais esticado possível, já está nos extremos de o mais esticado possível. Aí é só questão de dar uma pancadinha seca naquele local ou perto que alguma coisa vai se romper, vai ter que ceder. Pode ser a flange do cubo, pode ser o aro, pode ser o raio, ou todos eles. Então é muito importante que a tensão esteja correta. E a mesma coisa acontece se tiver com pouca tensão. A movimentação que existe aqui na flange do cubo vai aumentar, né? Você vai ter um movimento ainda maior aqui na flange do cubo e também no nipple no aro. Tá tudo se movimentando mais ainda, aí você está do outro lado do extremo da tolerância. Aí o que acontece? Vai causando fadiga também e pode ceder nos 3 pontos, aro, raio e cubo. Então é fundamental que você use a tensão correta. A boa notícia é que geralmente essa tolerância de tensão no raio, ela é um pouco grande, geralmente vai de 100 a 120 na maioria das rodas, e é uma diferença boa, esses 20 kg force já dá uma diferença boa, então não é por isso que os raios não arrebentam a toda hora. Isso tudo que eu disse são as mudanças que acontecem você pedalando numa linha reta, num asfalto super liso, sem nenhum buraco, o que vocês sabem que é quase impossível num pedal. Você tem subida, você tem descida, você tem buraco, se for numa trilha você está em constante pancadaria ali. Essa mudança não vai ser uniforme, elas vão ter várias alterações. Então a hora que você pega um buraco, o que acontece? Você pegou um buraco, pum, sobe de uma vez a tensão, né? Ou desce. Então vão ter várias alterações que consequentemente vai aumentar a fadiga desses raios e vai acontecer de quebrar um raio desse a qualquer momento. Bom, isso tudo em linha reta. Aí o que acontece quando você entra numa curva? Você entrou numa curva, você geralmente dá uma forçadinha a mais para que a bike, ou você e a bike fiquem em pé, deixando só a roda entortar, e você vai ter aquela torção normal, ou então a roda irá se torcer normalmente, e existe uma alteração também, né? Com essa torção existe uma alteração de tensão nos raios, né? Que é a tensão torsional, isso na hora de fazer curvas. Então não é só reto, não é só a tensão, a mudança de tensão radial, existe a mudança de tensão torsional. Aí, além de tudo, quando você está pedalando, você causa uma torção de torque. Você aplica o torque, né, para pedalar, o cubo está virando, quer virar para poder levar a roda, ele vai aplicar uma tensão nos raios também. E a hora que você freia, é ainda maior essa tensão de torque. Então é muita coisa que acontece numa roda. Imagine só a 2.000 km fazendo uma trilha, quantas coisas acontecem. Essa mudança de tensão, essa mudança de tensão e mais essa mudança de tensão. Então radial, torsional e de torque. Então é muito importante que vocês mantenham a tensão da roda, como disse, o mais perto daquilo que o fabricante recomenda. Numa roda, digamos, convencional, o que eu quero dizer com convencional é uma roda que não seja uma roda exclusiva, que não seja uma roda que foi feita específica para aquele tipo de pedal, ou uma roda com um design exclusivo. A maioria das rodas existe uma tensão, acho que eu mencionei até num vídeo, entre 100 kg força e 120 para o lado do cassete e para o lado do disco, nesse caso na roda dianteira. Mas sempre consultem o manual da roda que você está trabalhando. Outra coisa, você tem que respeitar qual que é o propósito daquele cubo também. Se você for montar uma roda, você tem que saber se aquele cubo foi feito para o uso que você vai submeter a roda onde você vai usar, né? Existem, como eu disse, esse movimento do raio aqui
uns buraquinhos, porque como você vê aqui é um espaço muito pequeno. É muito pequeno esse espaço entre o furo e o topo da flange. E a tensão é enorme, é gigante aqui que acontece. E para vocês terem uma ideia da importância de usar o equipamento para aquilo que ele foi desenvolvido, um raio foi feito, eu vi um teste uma vez, um raio para que ele se quebre, se rompa, você precisa de aplicar uma força de 2.200 newtons para que ele se rompa. Então é muita força. Agora você imagina o que acontece aqui nessa beiradinha da flange, entre o buraco do raio e o topo da flange aqui, onde toda essa tensão acontece. Quando um raio se rompe ou quebra, pode ter certeza que causou uma fadiga ali bem grande, porque para quebrar um raio, como eu disse, você precisa de 2.200 newtons de força para que se rompa esse raio. E é só essa beiradinha aqui está segurando tudo. Então é muito importante que não deixe os raios quebrarem, porque não é só o raio que quebra, como eu disse num dos vídeos. A partir do momento que você quebrou um raio, você tem que pelo menos substituir os vizinhos aqui, um de cada lado, porque com toda certeza aqueles dois estão comprometidos. Imagina a hora que ele esticou todo para se arrebentar, a tensão foi toda solta em cima dos raios vizinhos. Imagina aqui na flange do cubo, então você tem que usar um cubo que foi feito especificamente para o uso que você está pensando em fazer. Respeitem isso, porque é jogar dinheiro fora e até mesmo a tua segurança ou do teu cliente. Então, só para finalizar aqui e mostrar para vocês aqui a importância de tensão, como vocês podem ver aqui, essa é uma roda com freio a disco e aqui ela vai nessa posição. Então você tem a pinça de freio aqui. Quando você está pedalando, a roda está indo nessa direção aqui, correto? Aqui vocês conseguem perceber que eu tenho esses raios aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, são os trailings. Você está pedalando, ele tá recebendo menos tensão do que os leadings, que são esses daqui. A partir do momento que você apertou o freio, o que acontece? Quando a pastilha de freio segura o disco aqui, essa força é transferida para o cubo, que vai querer fazer com que o cubo gire na direção ao contrário da direção da roda. Então se a roda está virando para cá, o cubo vai fazer isso. Aí o que acontece? Esses raios aqui, que são os trailings, eles vão receber toda a tensão. Então a tensão da freagem é muito maior que uma tensão de torque. Para vocês terem uma ideia, um cara que seja lá o atleta olímpico, para ele atingir, digamos, 40 km por hora na bike, ele vai demorar, vamos dizer, 30 segundos para alcançar essa velocidade. Agora, para ele parar de 40 para 0, isso demora 3 segundos. Então, o torque aplicado no freio é muito maior do que o do pedal. E esses raios aqui são os responsáveis, né, os trailings, aqueles raios de sol para trás, eles que são responsáveis para segurar a tua roda estável, para que você não perca o controle, a roda não fique balançando e você consiga parar a bike com segurança. Existe um pouco de controvérsia que dizem que os trailings deveriam estar com a cabeça, né, nesse caso aqui, com a cabeça do raio para dentro da flange. Existem controvérsias que isso não faz muita diferença, mas eu tenho até rodas do mesmo fabricante que são montadas ao contrário, então é meio difícil de saber se isso é verdade, mas o que eu posso garantir a vocês é isso que acontece com uma roda quando se usa o freio. Já numa roda traseira, por exemplo, ele é ao contrário. Vocês podem ver aqui, esses raios que estão para frente aqui, que estão com a cabeça para o lado de dentro aqui, que são os trailing também, a hora que você aplica pressão no pedal para pedalar, quem vai receber a tensão vão ser esses aqui.
É o oposto no caso do disco. Então esses raios aqui são os que recebem a tensão maior. Nesse caso aqui eles estão com a cabeça para dentro do cubo. Estão vendo? Já do outro lado, os raios que estão, né, que seriam os raios que, como a outra roda que eu mostrei para vocês, esses raios aqui são os que seriam o que ia segurar o freio, mas eles estão com a cabeça para o lado de fora, não com a cabeça para o lado de dentro. E como eu disse, eu tenho rodas do mesmo fabricante, traseira, que é montada de outra maneira. Aqui, essa aqui dá até para ver com mais facilidade essa roda. O disco estaria aqui, então esses seriam os raios que receberiam toda a tensão, mas eles estão com a cabeça para o lado de fora, mas é só na roda traseira. Agora, quando é uma roda com freio ainda no aro, isso não altera. A única coisa que vai alterar é a roda traseira em relação ao torque. Quando o freio é no aro, você não tem essa alteração de tensão nos leadings e trailings, a tensão é praticamente inalterável. Mas enfim, galera, espero que eu não tenha feito muita confusão na cabeça de vocês. A minha intenção é só dar uma explicada um pouco maior nessa parte teórica das rodas. Mas é muito prazeroso de ver o que a tecnologia fez com as rodas de bike hoje em dia, né? Eu sou da época que pedalava com roda de ferro e eu vi surgindo as primeiras rodas de alumínio, né, nos anos 80, que era a roda de Biscross ainda. As primeiras, as Caloi Cross Extra Light, que tinham rodas de alumínio, mas era tudo folha simples. Você dava um salto, aterrissava errado e já era, a roda virava um 8. E a tecnologia transformou as rodas ficaram muito mais fortes, muito mais eficientes e não precisa nem ir tão longe. Eu lembro quando saiu as rodas de aro 29, eu não chegava nem perto de uma bike 29 porque eu conseguia sentir a roda flexionando em curva, em salto, eram horríveis. Eu demorei muitos anos para fazer a transição para aro 29 e hoje em dia é impressionante a qualidade das rodas e vocês já devem saber que estão vindo aí as 32 polegadas, né? E com certeza isso eu não acredito que vai ser como a 29, mas vão ter muitas bikes de aro 32 aí por aí nas ruas, nas trilhas, mas é bem legal de ver o que a tecnologia fez. Não só com as rodas, lógico, com a bike toda, mas com as rodas principalmente. É só mais uma coisa, se vocês quiserem aprender como é que faz a medição de raios, por exemplo, você comprou uma folha de aro nova com um cubo e precisa encontrar o tamanho exato de raios que vai para aquele tipo de roda, né, aquele tipo de aro e cubo que você tem. Existem muitos websites que você pode fazer essa medição. Eu posso indicar alguns que eu confio, porque nem todos são de confiança. Você sabe que 2 milímetros de diferença já faz uma diferença muito grande para você montar uma roda com qualidade e segurança. Sem contar a perda de tempo que você pode ter se você pegar uma roda, se você pegar um raio com 2 milímetros a mais. Se vocês quiserem, eu posso indicar alguns websites que são mais seguros e também posso mostrar para vocês como é que se faz esse cálculo manual. Eu ensino vocês a tirarem a medida de tudo, fazer todos os cálculos e encontrar a medida exata de raio para a roda que você está montando. Beleza então, galera? Agradeço vocês mais uma vez aí pelos likes, pelos comentários e espero que vocês estejam gostando, mas eu vou dar um tempo agora de roda, eu vou voltar aqui no próximo vídeo com uma outra coisa, mas fiquem à vontade. Como eu disse, se quiserem que eu explique essa medição de raios, como é que faz o cálculo, eu faço sem problemas. E não esquece de deixar o comentário, mais sugestão para outras coisas que vocês queiram aprender. E eu faço com o maior carinho e maior prazer. Beleza então? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!